Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Ecos da Experiência. O vídeo de hoje abre uma minissérie aí da minha vida, em que eu conto quando Deus falou, vende tudo e vai. Eu vou tentar estruturar esses vídeos aí em partes para que não fique tão longo, senão vai virar realmente uma novela. E eu vou deixar em sequência para vocês começarem, comece por aqui e assim por diante, né? Então, eu vou tentar fracionar em parte 1, parte 2, tá? A parte de hoje se refere realmente ao que Deus tocou muito no meu coração hoje, quando eu estava conversando com meu irmão e relembrando a minha história, de quando eu tive a revelação através de uma menina que falou assim: Amanda, o que Deus vai fazer na sua vida não é através da sua força, é através da vontade dele, é através do que ele tem para sua vida. Foi isso que eu ouvi da boca dela. Que ele tem através da sua vida para levantar pessoas da sua família e outras pessoas que passarem pela sua vida. E eu olhei para ela e eu falei assim: como que isso vai acontecer? Meu Deus do céu, Jesus. Só que eu já vinha passando por muitas coisas entre 2019, né, até aquele momento, que era o ano de 2024. Eu tive um período em que eu me afastei muito, assim, da presença de Deus, realmente, que eu segui pensando assim: Deus não tá ocupado comigo, eu tenho que fazer a minha parte, porque ele vai fazer a parte dele. E eu pensava assim, que a parte dele era sei lá o quê, né? Na época eu não tinha a maturidade espiritual que eu tenho hoje e nem da maturidade de idade, né? Porque a gente vai envelhecendo, vai ficando mais maduro naturalmente. E aí, eu realmente fiz isso porque eu tentei uma época ir embora em 2016, eu saí de Brasília e fui embora para o Piauí. Eu sou do Piauí, morava em Brasília há quase 20 anos e eu não aguentava mais morar em Brasília. E aí, em 2016, eu recebi uma palavra de Deus e eu entendi que seria naquele momento, né? Naquele período, Deus me revelava já sobre eu voltar, né, para minha terra, ele realizar o desejo do meu coração de eu sair dali, de voltar a ter um convívio com os meus irmãos, né? Então, e aí, naquele momento eu entendi, em 2016, que eu já deveria fazer isso, né? E aí não deu certo, eu voltei para Brasília e fiquei de 2016 até 2019 seguindo a minha vida assim: eu vou seguir aqui porque Deus me enganou. Eu voltei para Brasília, eu lembro como hoje, eu olhei para a placa, seja bem-vindo ao Distrito Federal, e eu chorava muito porque eu pensava assim: Deus me enganou, né? Deus disse para mim que eu não estaria aqui, que eu iria para perto, né? E aí da minha família, e eu tô voltando. Então eu pensei assim: eu vou seguir a minha vida, eu vou fazer do meu jeito, porque Deus não está preocupado comigo. Então, na minha cabeça, Deus se preocupava com pessoas em que estavam em situações muito piores do que a minha, né? Muito piores do que a minha situação. E aí eu me ocupei com a minha vida para fazer tudo do meu jeito e fazendo as minhas escolhas, né? Eu já estudava para concurso e eu costumo dizer que eu só queria passar num concurso público e Deus me fez viver tudo isso. E aí eu voltei para Brasília e segui. Quando foi em 2019, eu entrei assim num nível de tristeza e insatisfação com o trabalho, insatisfação com a vida em Brasília, e tudo foi somatizado realmente, né? Tudo se somou ali. Veio uma avalanche de problemas sobre a minha cabeça. E aí minha vida realmente desmoronou ali. Eu acho que voltou a voltar para o eixo em 2024, né? Mas em 2019, e aí eu me voltei. Falei assim: tá bom, Deus, eu entendi, certo, segundo a tua vontade, mas o que é que o Senhor tem para mim? E aí eu lembro que eu estava de atestado, estava afastada do meu trabalho pelo INSS, eu não dava conta de voltar mais para aquele trabalho, e Deus foi me direcionando para desenvolver um trabalho autônomo, né? E aí eu fui dar aula particular, fui fazer assessoria acadêmica, é o que eu faço inclusive até hoje, mas e seguindo, estudando para concurso, mas sendo direcionada por Deus, né? Então eu voltei pelo menos para a direção de Deus e não fazer ali só as minhas escolhas com base na minha cabeça, com base no que eu via, no que eu ouvia, né? Então seguir a vida. Em 2018, eu fiz o concurso do Ministério Público da União e eu sonhei. Eu tive um sonho que um homem abriu uma porta, eu entrava e uma voz de um homem, eu só via a sombra. Ele dizia assim: você não vai passar. Apenas isso eu acordei e eu falei: meu Deus do céu, Jesus.
Eu acho que é medo, acho que é trauma de tanto reprovar, né? Porque eu comecei a estudar para concurso em 2014, eu já tinha 4 anos, não tinha nenhuma aprovação, e aí aqui, e eu já estava num nível de tristeza, né? É muito grande por causa disso. E aí eu falei, é trauma por causa, né, das reprovações. Fiz o Ministério Público, a nota de corte realmente foi 76, minha nota foi 75, eu não consegui passar. É claro que hoje eu tô sorrindo, mas eu já chorei muito, né, por isso. Mas naquele momento eu pensei que o meu sonho era o meu psicológico traumatizado, estava reproduzindo aquela realidade. Até então eu não entendia que era Deus falando comigo e eu segui. Falei assim, então eu vou tentar agora o TJ do Distrito Federal. Porque eu tinha o sonho de passar em concurso federal e ir embora. Eu pensava assim, eu vou passar no concurso federal e eu vou me embora. Era o que eu pensava, né? E eu ainda dizia assim, um dia eu vou ver meu nome no Diário Oficial da União. Não faço nem questão de ver o meu nome no DODF, ainda brincava assim. E claro, não tinha noção do peso que tinha aquilo que eu falava, né? Mas na verdade era Deus quem tinha me dado aquele sonho. Era Ele quem já visualizava aquilo ali pra mim. Só que eu não tinha essa percepção, tá? Eu tô tendo essa percepção já agora, de um tempo pra cá. E aí eu desisti realmente Aí, tudo bem, vamos lá, vou fazer o TJDF, fiz o TJ do Distrito Federal. Antes de fazer a prova, eu tive um outro sonho, de que eu não ia passar. Mais uma vez eu sonhei. Eu sonhei que eu ia até o encontro de uma colega que fazia cursinho. Nosso cursinho era online, eu fazia uma assessoria, né? E aí eu não conhecia essa moça pessoalmente. Era a única menina que eu conversava do cursinho. E no sonho eu dizia assim, Ingra... Eu ia correndo na areia de uma praia e aí ela estava sentada numa cadeira, num banquinho, e eu ia correndo até ela e me ajoelhava assim, botava minha testa nos pés dela nessa areia e eu dizia assim, Ingra, eu não passei, Ingra, e eu chorava, né? E a Ingra existe, ela não sabe inclusive desse sonho, eu nunca contei pra ela. Ainda não tive oportunidade. E aí ela, sentada com as mãos assim no joelho, olhava pra mim e dizia assim, eu sei, Amanda. E eu dizia, mas eu não aguento mais, eu estou cansada. E ela dizia, segura o choro. E ela dizia assim, mas você vai ter que esperar o tempo de Deus na sua vida. E eu dizia, mas quando é esse tempo de Deus? Porque eu já não aguento mais. E realmente eu estava muito cansada, né? Só que naquele período, eu estava decidida a parar de estudar, né? Eu já não aguentava mais. Eu tinha estudado para o TJ do Distrito Federal de 2018 até 2022. E aí, como eu tinha reprovado no Ministério Público, eu pensei assim, eu devo ter algum problema, estou estudando errado, estou fazendo alguma coisa de errado, porque é isso que a gente, como ser humano, fica tentando encontrar alguma coisa, alguma lógica, qualquer explicação humana, porque eu estudava muito, eu sabia muito, eu sabia que eu sabia do que eu não sabia, eu tinha noção do meu estudo, né? Então tinha toda uma estrutura do meu estudo, não tinha uma explicação para aquele resultado, uma explicação humana não tinha. Disso eu sabia, disso eu tinha certeza que tinha alguma explicação de Deus, embora eu não soubesse, né? Quando eu tive esse sonho, na verdade, eu, claro, pensei, deve ser só mais um trauma, né? E no sonho alguém corrigia a minha prova e me mandava um SMS dizendo assim, a sua nota foi 33. E aí eu fiz a prova do TJDF e a minha nota foi 35. Mito, o sonho foi 35 e minha nota 33, porque a nota de corte do Distrito Federal, do TJDF, foi 43. Abaixo da nota de corte, 10 pontos. Eu tive a minha nota na prova, 10 pontos abaixo da nota de corte. Ou seja, é assim uma coisa absurda. Nunca tinha acontecido comigo estudando sozinha. Eu estudava sozinha e eu tinha resultados infinitamente melhores. Fui lá, me matriculei, é um preparatório, é isso que eu preciso, é isso que tá faltando. Lição 1. Quando Deus realmente tem um propósito
diferente daquilo, ainda que você tenha um sonho e que Deus tem um propósito através desse seu sonho, Ele vai permitir que você não encontre justificativa humana, não tem lógica humana. Então, quando eu pensava que eu tinha algum problema, que eu estava errando e que não sei o que, na verdade não tinha nenhum problema. É só porque ainda não era o momento de mudar de rota, até Deus mudar a minha rota, né? Então, e eu pedia todos os dias para Deus, falava, Senhor, tira esse desejo do meu coração, eu fazia as minhas orações e tal, e eu falava para Deus, tira esse desejo do meu coração, né? Aí realmente Deus nunca tirava aquele desejo. No outro dia eu acordava com a mesma vontade de estudar, aquela força, aquela garra, acordava 3h30, 3h40 da manhã, ia fazer meu cafezinho para estudar e me preparar para a prova, né? Então, mesmo pedindo a Deus, eu não tinha outro cenário. Eu pedia, inclusive, que Deus abrisse portas de emprego. Pelo contrário, elas se fechavam, elas travavam com chave tetra, porque não abria com nada. Eu mandava currículo, mandava, nada. Eu dizia assim, se não é isso, então abre outra porta, né? E aí, Deus nunca abriu outra porta. E o que eu quero te dizer, aproveitando esse gancho, é que se você está fazendo a sua parte, e a porta ainda está fechada, continua, né? Se outra oportunidade não se abriu, se aquilo não está alinhado com o seu desejo, porque Deus coloca no nosso coração aquela vontade que você fala assim, meu Deus do céu, não consigo me identificar com outra coisa. Na minha cabeça só vem isso, né? Então, é um chamado de Deus para você. Não que através disso você não faça nunca mais nada na sua vida, né? Às vezes é uma porta que vai abrir outras portas para você fazer outras coisas, mas é através daquela oportunidade que Deus colocou no seu coração que você vai brilhar, que você vai realmente crescer e prosperar naquela área, né? Mas é o seu chamado. É através daquilo ali, daquele sonho forte, que todos os dias bate ali, ó. Você dorme e acorda pensando naquilo, né? Então, eu realmente pedia isso pra ele, nada, não acontecia nada. Minha vida não fluía nem para um lado e nem para o outro, e a única coisa que me restava era estudar, então eu seguia estudando, né? Voltando lá para outra parte, né? Então, quando eu tive esse sonho, quem corrigiu minha prova foi meu irmão, e eu falei assim, se eu tiver tirado nota baixa, não me fale. E ele falou, o que é nota baixa pra tu? E eu falei pra ele, abaixo de 45. Ele já falou, tu tirou 35, tu tirou 33. E naquele dia, eu tava indo comemorar com R$100 que eu peguei com a minha irmã. Me empresta R$100, pelo menos pra ele lanchar ali, que eu não tenho um tostão no aniversário do Mário. Com a minha irmã, pra poder comer ao menos um bolo. Comprei um bolo desse tamanho e a gente foi lanchar. E no meio do caminho, meu irmão falou isso, eu comecei a passar mal. Eu lembro que, assim, é como se eu fosse desmaiar, né? Então, eu comecei a suar. Dali em diante, eu nunca mais corrigi minhas provas. Eu falei assim, senão eu vou morrer. Eu acho que meu coração vai parar e eu vou desfalecer aqui, né? E aí, meu irmão falou, pois tu tirou 33. E a nota de corte, na época, foi 43, do TJF. E eu pensei assim, meu Deus do céu, e agora? Eu vou fazer o que da minha vida? Eu sei que eu tenho fotos desse dia de aniversário, realmente, assim, muito abatida, né? Triste, dava pra ver o quanto eu tava triste, porque ali meu chão caiu, eu pensei, meu Deus, eu vou fazer o que da minha vida? Eu vivo estudando pra uma coisa, tentando uma coisa. É a mesma coisa de você abrir um negócio e toda vez falir. A diferença é que antes de tu falir, tu pelo menos ganhou dinheiro. Você estudando para concurso, tu não vê resultado nenhum. O resultado é a nomeação. O resultado é uma aprovação. Depois da aprovação vem a nomeação. Então, de toda forma, o fato de você conseguir sua aprovação já era uma forma. E eu não tinha essa forma de retorno, né? Então, eu sempre pensava que eu tava ali pensando, meu Deus, é um investimento já falido. Já começa falido, né? Enfim. E aí, embora eu tivesse muita fé, eu sabia que Deus tinha alguma coisa ali para mim. E aí, eu decidi realmente parar de estudar e o meu irmão falou isso, então vem fazer aqui o TRT do Piauí. E foi quando as portas se abriram. Porém, antes disso, entra outro sonho de Deus. Porque meu irmão falou, tu não vai conseguir apontamentos do meu irmão. Amanda, tu não vai conseguir conciliar processo do trabalho com processo civil, porque processo civil já é teu calo, tu imagina processo do trabalho. Pensei, lascou. Falei, gente, dá não. Falei, vai dar ruim. Aí eu fui pra academia com meu esposo, na esteira eu falei assim, Senhor, eu não aguento mais perder. Não dá mais. Eu não aguento mais estudar, me dedicar. Eu já fiz de tudo.
eu preciso de um milagre. Eu falei, preciso de um milagre, Senhor, né? E aí foi quando o meu irmão, meu irmão falou assim, né? Vem fazer essa prova, beleza. Aí eu fui pra esteira e falei isso pra Deus, falei, eu preciso decidir, né? Então, qual concurso eu vou me dedicar? E foi quando, uns 2 dias depois, eu descobri essa história do certificado. Não aceitavam o meu certificado de tecnólogo, que era a minha primeira graduação. E aí, pronto, foquei no TRT. Só que antes de dormir, eu falei pra Deus assim, não sei por onde começar. E eu não aguento mais perder. Foi isso que eu falei pra Deus antes de dormir. Eu dormia sozinha, meu esposo tinha plantão noturno, então eu terminava ali meu período de estudo, ia dormir já chapada, doidona, e eu dizia pra Deus, Senhor, eu preciso de um milagre, né? Então eu não consigo mais o que fazer. E nessa noite Deus me deu um sonho. Eu sonhei como se eu estivesse entrando num sanatório, né? Então parecia um refeitório, todo branco. As paredes eram brancas, as pessoas estavam de branco, o povo era tudo louro, os pratos eram brancos, tudo era branco, tinha nada de outra cor, era tudo branco, né? E aí, o sanatório é céu, né? Não tem outra explicação. Ou é uma coisa ou outra. E aí, eu peguei meu prato de comida e fui sentar numa mesa que tinham 2 meninas, cada uma em uma ponta, mesa quadradinha de 4 pessoas. E aí, na hora de sentar, eu já dizia assim, eu não aguento mais. E a menina da minha esquerda dizia assim, eu sei disso. Aí eu olhava pra ela e dizia assim, você sabe? Ela, sim, eu sei. Aí eu falei, e o que eu tenho que fazer? Ela não olhava pra mim, ela de cabeça baixa, comendo a comidinha, falava assim, você tem que estudar somente o que você não sabe. E eu olhava pra ela e parece que aquilo foi uma coisa assim tão, né, absurda. Naquele mesmo momento eu pegava meu prato, eu não comia e devolvia, botava em cima de uma prateleira e eu acordei. Nesse dia eu verticalizei o edital e eu comecei a estudar dentro de cada matéria. Eu olhava aquilo ali, isso eu sei, isso eu sei, isso eu não sei, isso eu não sei. E eu comecei a estruturar todo o meu projeto de estudo de outra forma, né? Então, e aprendi o que eu aplico hoje, o que eu digo hoje do estudo infinito, da teoria que parece que não tem fim, do estudo em ordem errada, né? Então, é tudo isso aí que eu aplico. Enfim, dito isso, volta cortando, né? Então, Deus realmente foi me mostrando que não tinha algo errado com o meu aprendizado, com a minha jornada em concurso. Porque Ele tinha uma rota diferente para mim. Ele tinha um outro caminho para eu seguir, né? E aí foi quando eu comecei a passar nos TRTs e fui fazer vários TRTs. Meus irmãos pagando as minhas passagens, pagando as minhas diárias. Não tinha um tostão, não tinha dinheiro para comprar nenhum bolo do aniversário do meu esposo, que dirá para comprar passagem de avião para ir fazer as provas, né? Então, assim, realmente foi Deus quem providenciou. E o vídeo de hoje é a parte 1, né? Então, a parte 1 é essa. Eu só queria passar no concurso, mas Deus fez isso comigo.